Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 7 de abril. Hoje é domingo, segundo domingo da Páscoa. Estamos concluindo a oitava da Páscoa. Hoje é o domingo da Divina Misericórdia. Somos convidados, amados irmãos e irmãs, a ir ao encontro do Senhor, que, vencendo a morte, quer nos dar vida, vida plena e em abundância. Que em nossas comunidades possamos, amados irmãos e irmãs, neste domingo da Divina Misericórdia, suplicar a graça, o auxílio de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa comunidade. Que a misericórdia de Deus nos envolva. O Senhor que olha para os corações miseráveis, ou seja, os nossos corações, e se compadece. Ele sente, por cada um de nós, um amor incondicional. Que possamos então, neste dia, sobretudo, como fizera Tomé, cada um de nós, vencer a incredulidade para alcançar a fé viva, verdadeira e madura. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 20, versículos 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser os dedos nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disso, disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-o no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
A oração coleta nos diz assim: ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo a vós consagrado. Aumentai a graça que destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu. Então, que o Senhor nos ajude a compreender esta graça derramada em nossa vida, esta graça que nos salvou, esta graça que nos redimiu. O Evangelho, amados irmãos e irmãs, de hoje fala sobre o episódio de Jesus, a aparição que Jesus realiza aos 12, ou melhor, aos 11 nesse contexto, mas na primeira aparição só tínhamos 10 discípulos que estavam presentes, porque, como nós ouvimos um relato, Tomé não se encontrava. Então, lembrando aquilo que durante esse tempo nós fomos ouvindo, né? As aparições, elas são para reacender a fé dos apóstolos, dos discípulos. Então, Jesus faz questão de reviver, ressuscitar a fé nos corações dos seus apóstolos. Jesus aparece a primeira vez e diz aos que ali estão reunidos: Shalom, a paz esteja convosco. Então, a paz é o primeiro anúncio do ressuscitado. É a primeira palavra à comunidade reunida, que a paz deve estar nos corações daqueles que creem, daqueles que possuem fé. Depois, amados irmãos e irmãs, nesta primeira aparição, Jesus já confere aos apóstolos reunidos o dom do Espírito Santo. A palavra nos diz: depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então, o ressuscitado é o portador da graça, é quem dispensa junto ao Pai o Espírito Santo sobre a nossa vida. É o ressuscitado que nos concede o defensor, o paráclito. Que o Senhor, amados irmãos e irmãs, não nos deixe perder esta firme esperança que o Espírito Santo de Deus nos foi dado. Mas, diante do anúncio do ressuscitado, que vem trazer a paz, que nos concede o Espírito Santo de Deus, nós podemos nos encontrar na situação de Tomé. Então vamos entender. Primeiro, Tomé não estava reunido com a comunidade. O lugar privilegiado do encontro com o Senhor é o ambiente comunitário. 8 dias depois, então, Tomé se coloca junto aos discípulos, junto aos seus irmãos. E ali, então, ele faz a experiência com o ressuscitado. Mais uma vez, amados irmãos e irmãs, mais uma vez, o Senhor adentra, se coloca no meio deles e diz: a paz esteja convosco. O Senhor, que é o portador da paz, vem ao nosso encontro. O príncipe da paz vem ao nosso encontro. E depois ele começa um diálogo com Tomé, o discípulo incrédulo. Somos cada um de nós. Ele diz: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Quantas vezes a incredulidade tomou conta de nossa vida? Quantas vezes deixamos de crer, de viver a fé em nossa vida, por tantas coisas banais? Então o Senhor nos diz: sejas fiel e não incrédulo. Tomé faz um ato de fé nesse momento, dizendo: meu Senhor e meu Deus. E Jesus então diz uma bem-aventurança que toca a nossa vida hoje. Ele diz: bem-aventurados os que creram sem terem visto. Nós não vimos o Senhor fisicamente, mas nós cremos.
Ainda que a nossa fé não seja perfeita, nós cremos no Senhor. Nós não o vimos, mas cremos. Mas não significa que não sentimos. Então que o Senhor nos ajude, mantenha a nossa fé viva, mantenha o nosso ânimo redobrado, para que não o deixemos, para que não nos apartamos dele. Pelo contrário, que possamos nos unir sempre com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.